Bom dia, meu nome é Larissa, sou residente do primeiro ano da Cardiologia Pediátrica, Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro. Meu tema é defeito do septo atrioventricular total. Então, a definição: os defeitos do septo atrioventricular são um grupo de anomalias que compartilham o defeito do septo atrioventricular associado a anormalidades das válvulas atrioventriculares. Ele é dividido em defeito do septo parcial, que foi o tema de outra aula, quando você tem um septo interatrial, um defeito do septo interatrial, então uma CIA ostium primo, e dois orifícios distintos dessa válvula V comum. E um defeito do septo atrioventricular completo ou total, quando você tem uma CIA ostium primo, que é contíguo com um grande defeito do septo ventricular, então uma CIV, e uma válvula V comum com um único orifício. Então, a gente consegue ver nessas imagens ao lado. A imagem superior mostra um defeito do septo parcial, em que você tem uma CIA e uma válvula atrioventricular com dois orifícios, direito e esquerdo. Continua sendo uma válvula V comum, mas com dois orifícios. E na imagem inferior, a gente tem um defeito do septo interatrial, então uma CIA e um defeito do septo interventricular, uma CIV com uma válvula V comum e um único orifício. Na epidemiologia, então, o defeito do septo corresponde a 4 a 5% das cardiopatias congênitas, tem uma ocorrência estimada de 0,19 para cada 1.000 nascidos vivos, pode apresentar uma predominância no sexo feminino, mas em geral é igual entre os sexos. Cerca de 50% dos pacientes com defeito do septo atrioventricular têm trissomia do cromossomo 21. Então, é difícil falar de defeito do septo sem falar de síndrome de Down. Aproximadamente 40 a 45% das crianças com trissomia do cromossomo 21 têm algum tipo de cardiopatia congênita, e dessas, 45% têm defeito do septo atrioventricular, sendo 75% a sua forma total ou completa. Na embriologia, então, o defeito do septo atrioventricular total está associado à falha na fusão entre os coxins endocárdicos superior e inferior, que é o que cria esse defeito do septo. Então, aqui na figura a gente tem o canal atrioventricular comum, os coxins endocárdicos superior e inferior, que vão crescendo em relação ao centro e formam essa divisão do canal atrioventricular direito e esquerdo. Aqui a gente tem uma outra figura, né, um outro corte mostrando a mesma visão, né, dos coxins endocárdicos. Então, a gente tem o crescimento dessas células mesenquimais no centro do canal atrioventricular comum, que forma essa divisão dos orifícios atrioventriculares direito e esquerdo. A ausência da fusão desses coxins é a base do defeito do septo atrioventricular. As características anatômicas do defeito do septo. Então, ele tem uma junção atrioventricular comum, uma aorta mais anteriorizada, uma válvula V comum que habitualmente tem 5 folhetos, sendo 3 à esquerda e 2 à direita, à direita o antero superior e o inferior, uma desproporção entre a via de entrada e a via de saída do ventrículo esquerdo e um estreitamento da via de saída subaórtica. Então, aqui uma figura para demonstrar a anatomia, né? Esse em destaque é o septo atrioventricular, que é onde a gente tem o defeito. Esse septo atrioventricular tem uma anatomia particular que nos corações normais, sem cardiopatia, né, sem o defeito do septo, ele tem uma comunicação entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Isso acontece porque a gente tem a inserção das válvulas atrioventriculares, a tricúspide e a mitral, num nível diferente. Então, a válvula tricúspide, ela tem uma inserção mais apical, então mais baixa, em relação à válvula mitral. Esse desnível é o que proporciona essa comunicação, então, do átrio com o ventrículo, e é o componente principal do septo atrioventricular. A gente tem a parte muscular, que a gente consegue ver bem aqui, e tem uma parte membranosa que fica mais visível quando a gente coloca como se fosse um corte 5 câmaras, né? Esse é um 4 câmaras, quando a gente tem um corte 5 câmaras, a gente consegue ver a porção membranosa aqui mais entre o átrio e as vias de saída subaórtica. Então, o componente, né, a junção atrioventricular comum. Aqui a gente tem uma visão também como se fosse um corte 4 câmaras, né, demonstrando a válvula atrioventricular comum.
o átrio direito e o átrio esquerdo, né? Então, uma grande junção atrioventricular comum. Nessa figura, a gente tem também a hipertrofia do ventrículo direito, bastante importante, com uma dilatação do átrio direito. É uma peça anatômica, né, de um paciente. Aqui a gente tem também uma peça anatômica mostrando essa válvula atrioventricular comum. A aorta mais anteriorizada, então, no coração com anatomia sem cardiopatia, a gente tem uma aorta que ela fica centralizada entre as válvulas atrioventriculares. Quando a gente tem um defeito do septo atrioventricular, essa aorta perde essa posição central e fica mais anteriorizada em relação a essa válvula atrioventricular comum, né? Então, aqui a gente tem uma aorta mais anteriorizada em relação a essa válvula atrioventricular comum. Os folhetos da válvula V comum, então, em geral, são 5 folhetos. Aqui na figura à direita, a gente tem o defeito do septo atrioventricular total. Então, a gente tem o folheto anterosuperior e o folheto inferior direito, o folheto anterosuperior em rosa e o inferior direito em amarelo. São os folhetos que correspondem aos folhetos da válvula tricúspide e ficam à direita, né? Então, são os folhetos à direita. Os folhetos à esquerda, que são os folhetos da válvula V esquerda, não tem correspondência com a válvula mitral. Então, a gente tem o folheto ponte superior, que é esse em verde, e o folheto ponte inferior, que são os que ficam sobre o septo. E o folheto mural esquerdo, que é o que fica na parede do ventrículo esquerdo. Na figura à esquerda, a gente tem o defeito que é considerado o defeito do septo parcial, né? Então, a gente tem a mesma válvula V comum, mas a fusão dos folhetos ponte superior e inferior formam esses orifícios distintos dessa válvula V, então um orifício à direita e um orifício à esquerda. O que é a mesma visão, né? Mas mostrando essa relação com a aorta. Aqui a gente tem o componente direito, então, que são os folhetos anterior e o folheto inferior à direita, os folhetos ponte anterior e o folheto ponte inferior, e o mural esquerdo, e aqui a aorta mais anteriorizada. A desproporção entre as vias de entrada e a via de saída do ventrículo esquerdo. Por conta dessa ausência do septo atrioventricular e a aorta numa posição mais anteriorizada, a gente acaba tendo um alongamento da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, no coração, sem cardiopatia, né, sem o defeito do septo, a gente tem mais ou menos esses tamanhos proporcionais. Então, o tamanho da via de entrada e da via de saída é mais ou menos o mesmo. Quando a gente tem o defeito do septo, com essa aorta mais anteriorizada, né, que perde a sua posição central, a gente tem um alongamento dessa via de saída, como a gente pode ver aqui, né? Então, uma via de saída mais alongada. Aqui a gente tem um corte paraesternal, eixo curto, né, que mostra isso no ecocardiograma. Então, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta mostrando essa via de saída mais alongada. É exatamente essa via de saída mais alongada que causa o estreitamento subaórtico, né? Então, eles colocam como uma relação anatômica do gooseneck, né? Que é o do pescoço de ganso. Aqui a gente consegue ver num desenho esquemático, né? Então, essa desproporção das vias de saída com uma via de saída aórtica mais alongada forma essa relação anatômica que eles colocam como se fosse parecido com o pescoço do ganso. A gente consegue ver aqui, então, num cateterismo, né, essa relação dessa aorta mais alongada e essa correlação que eles fizeram, né, com o pescoço do ganso. E a classificação de Rastelli. Rastelli fez essa classificação mais ou menos em 1968. Ele usa como base a anatomia do folheto ponte anterior e as suas cordoalhas para classificar os tipos de válvula V comum, né, então, os tipos de defeito do septo atrioventricular. No tipo A, a gente tem uma válvula V anterior que ele é dividida, com as suas cordoalhas aderidas ao topo do septo ventricular, são múltiplas cordoalhas. No tipo B, a gente tem um folheto ponte anterior que é parcialmente dividido, não é aderido ao topo do septo, ele é aderido a uma cordoalha do músculo papilar do ventrículo direito na sua face septal. E o tipo C não é dividido, não é aderido ao septo, e as suas cordoalhas são aderidas ao músculo papilar da parede livre do ventrículo direito.
Essa aqui é uma imagem de um dos seus trabalhos publicados na época, né? Então, a gente tem na figura A o tipo A, que é um folheto ponte anterior, que é esse aqui, em que as suas cordoalhas são aderidas no topo do septo ventricular, ele é totalmente dividido. No tipo B, a gente tem um folheto que é parcialmente dividido, com as suas cordoalhas no músculo papilar do ventrículo direito, né, na face septal. E a tipo C, um folheto ponte anterior que não é dividido e as suas cordoalhas que são aderidas no músculo papilar na parede livre do ventrículo direito. Coloquei mais algumas figuras para exemplificar, porque é uma classificação bastante importante. Aqui a gente tem como se fosse um 4 câmaras, né, que a gente consegue ver o folheto ponte anterior dividido, com as cordoalhas inseridas no topo do septo ventricular. E aqui um outro corte, que a gente vê mais ou menos o que a gente viu na imagem anterior, né, que é um folheto ponte que é dividido sobre o septo ventricular com as suas cordoalhas inseridas aqui no septo. Esse é o tipo mais comum, mais ou menos 50%, 70% dos pacientes, e é o mais comum também nos pacientes com síndrome de Down. No tipo B, então aqui a gente consegue ver um folheto que ele é parcialmente dividido e ele geralmente tem essa divisão mais para o lado direito, com as suas cordoalhas inseridas no músculo papilar da parede livre, da parede septal do ventrículo direito, desculpa. Aqui no outro corte, mostrando, então, esse folheto parcialmente dividido com essas cordoalhas nesse músculo papilar. O tipo B é o menos comum, mais ou menos 3% dos pacientes só apresentam essa anatomia. E o tipo C, em que a gente não tem esse folheto ponte anterior aderido ao septo ventricular, ele é aderido somente ao músculo papilar da parede livre do ventrículo direito, então eles falam como se fosse flutuando livremente, né? Ele não é aderido ao septo ventricular, ele é aderido somente a esse músculo papilar da parede livre do ventrículo esquerdo. Ele está presente em mais ou menos 30% dos pacientes, pode estar associado aos pacientes que têm tetralogia de Fallot e defeito do septo atrioventricular, em alguns pacientes com heterotaxia ou com malformações conotruncais. As manifestações clínicas. Então, o quadro clínico depende bastante da magnitude do shunt a nível atrial e ventricular, da gravidade da regurgitação dessa válvula atrioventricular comum, do grau de desequilíbrio ao nível dos ventrículos e de outras lesões associadas. No defeito do septo balanceado, o shunt esquerda-direita é determinado principalmente pela resistência vascular pulmonar, porque a gente tem uma CIV grande e não restritiva. Por isso que os RNs são, em geral, pouco sintomáticos, porque como eles têm uma resistência vascular pulmonar mais elevada, eles têm um shunt esquerda-direito menor. Isso muda por volta de 6 a 8 semanas de vida, com uma redução da resistência vascular pulmonar, que faz aumentar o shunt ventricular esquerda-direita e aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar, levando a uma sobrecarga de volume do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, e, portanto, dando a sintomatologia de hiperfluxo pulmonar e de insuficiência cardíaca. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático para mostrar o que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem aqui uma válvula atrioventricular comum, um shunt esquerda-direita pela CIA, então pelo defeito do septo interatrial, e pela CIV. Isso leva ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, então um aumento, né, da quantidade de sangue que chega nesse pulmão, que é o que dá as principais sintomatologias no caso do defeito do septo, que são taquipneia, dispneia, dificuldade de ganho de peso, sudorese excessiva, a infecção pulmonar de repetição, a taquicardia, hepatomegalia e a cardiomegalia. No exame físico, o exame físico, assim como as manifestações clínicas, vão depender bastante do substrato anatômico, então, que a gente tem em cada defeito do septo, mas, no geral, a gente tem um desdobramento fixo da segunda bulha por aumento desse fluxo pulmonar, um sopro holossistólico grau 3 a 4, geralmente audível ao longo da borda external esquerda inferior, né, mas com esse sopro da CIV. Pode ocorrer também um sopro diastólico na borda external esquerda inferior, como resultado do fluxo sanguíneo aumentado nessa válvula V comum.
uma B3, que é um ritmo de galope, né, por sobrecarga de volume, mas bastante presente nos pacientes com insuficiência cardíaca, e um sopro sistólico com irradiação para a axila esquerda e ápice quando você tem uma regurgitação importante dessa válvula atrioventricular. No raio-x de tórax, em geral, a gente observa uma cardiomegalia. Uma cardiomegalia pode ser das câmaras direitas a princípio, ou até das 4 câmaras, dependendo do estágio da doença. O aumento da trama vascular pulmonar por conta do hiperfluxo pulmonar. Um tronco da artéria pulmonar mais proeminente. Então, aqui a gente consegue ver nesse raio-x uma cardiomegalia, né, com índice cardiotorácico de 0,6 e um aumento da trama vascular pulmonar e um tronco pulmonar mais proeminente. No eletrocardiograma, em geral, o prolongamento do intervalo PR está presente em 25% dos pacientes, né? Então, um BAV de primeiro grau. O eixo do QRS está desviado de menos 60 a menos 135, sendo a maioria dos pacientes com o eixo entre menos 90 e menos 120 graus. Um padrão de sobrecarga ventricular direita é bastante comum e um de sobrecarga ventricular esquerda também pode estar presente. Então, aqui a gente tem um eletrocardiograma de um paciente de 3 meses com defeito do septo atrioventricular total, em 12 derivações. A gente pode observar aqui um desvio do eixo, né? Então, a gente tem um D1 quase ISO e um AVF negativo, então ele estaria em menos 90 ou entre menos 90 e menos 120, dependendo se você vai considerar esse D1 como negativo ou como ISO, né? Então, ele estaria desviado, bastante desviado para a esquerda. Um BDAS, né? Então, a gente tem um desvio do eixo além de menos 45, como a gente já viu anteriormente, e um padrão RS em D2 e D3, sendo e AVF, sendo o S de D3 maior do que o S de D2 e um QRS estreito, né? Então, menos do que 120 milissegundos. Bastante comum esse padrão de BDAS nos pacientes com defeito do septo atrioventricular. A gente consegue ver também nesse eletrocardiograma uma sobrecarga ventricular direita, com um padrão de RS em V1, com R bastante proeminente, um R em V1 mais um S de V6 mais do que 10,5 milímetros, e um padrão de S com S importante, né, em V5 e V6, um S maior do que 7 milímetros. Então, são todos critérios para sobrecarga ventricular direita, que também é bastante comum nesses pacientes. No ecocardiograma, então, permite avaliar as características básicas e a repercussão hemodinâmica de cada defeito, o tamanho da CRV, da CIA, dos orifícios valvários quando presentes, da anatomia dos folhetos, da inserção das cordoalhas, o tamanho absoluto e relativo do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo e a arquitetura do músculo papilar do VE. No corte subcostal e apical, a gente consegue fazer uma avaliação anatômica e funcional do defeito do septo, através das medidas da CIA, da CRV e avaliação das válvulas que estão no mesmo nível. No subcostal 4 câmaras e no paraesternal eixo curto, a gente consegue avaliar a fenda da válvula atrioventricular esquerda, o número de orifícios do anel valvar, então se é uma válvula AV com orifício único, no caso do defeito de septo total, ou com orifícios distintos, no caso do parcial. Os folhetos da válvula AV, principalmente a avaliação dos folhetos ponte. A posição anormal do músculo papilar anterolateral, que geralmente é mais posterior, e o número dos músculos papilares. Então, aqui a gente tem um ecocardiograma no eixo subcostal longo, que a gente consegue ver da mesma forma que a gente via anteriormente, a gente viu no cateterismo, né? Aquela correlação anatômica do gooseneck, da deformidade do pescoço de ganso, a gente consegue ver aqui no ecocardiograma, né? Então, por conta dessa via de saída mais alongada do ventrículo esquerdo, ela forma essa deformidade com correlação anatômica com o pescoço do ganso, né? Então, aqui a gente tem o átrio direito, o ventrículo esquerdo e a saída aórtica mais alongada. Aqui a gente tem um subcostal oblíquo anterior, então é quando a gente faz a planimetria, que é a medida da área dessas válvulas, que é importante para determinar a dominância, se é um defeito do septo balanceado ou desbalanceado.
Vou falar mais para frente certinho da medida desse índice das válvulas atrioventriculares, mas é bastante importante, principalmente no que diz respeito à correção cirúrgica. Aqui é um subcostal sagital, é o principal eixo para avaliação desses folhetos e é o que é utilizado para classificação de Rastelli. Aqui a gente tem uma visão subcostal de um paciente normal, então que não tem cardiopatia. A gente consegue ver aqui o septo atrioventricular e as válvulas separadas por esse septo, né? Então aqui a gente tem a válvula mitral, a tricúspide. E aqui na foto à direita, a gente consegue ver um paciente que não tem esse septo, né? Então, tem um defeito do septo atrioventricular com essa válvula comum que a gente tem, os folhetos ponte, que ficam paralelos a esse septo ventricular. E a inserção, né, desses folhetos ponte, principalmente a inserção do folheto ponte anterior, é o que a gente costuma olhar, né, nesse corte para poder definir a classificação de Rastelli. Aqui a gente tem um apical 4 câmaras, então aqui a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, mostrando essa CIA ostium primum e a CIV. A gente consegue avaliar, então, essa válvula atrioventricular única, né, com essa abertura biventricular nesse caso, e esse defeito importante, tanto entre os átrios quanto entre os ventrículos. A gente consegue ver nesse corte também apical 4 câmaras a presença de insuficiência dessa válvula atrioventricular, né? Então, um corte bastante importante para a gente avaliar a competência dessa válvula. Aqui a gente tem um par external eixo longo, como a gente tinha visto anteriormente, também importante para avaliação dessa via de saída subaórtica. Então, a gente tem aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, essa via de saída aórtica e a válvula aórtica. Então, nesse corte, a gente consegue avaliar qual é o fluxo dessa via de saída, se a gente tem algum grau de suboclusão dessa via de saída subaórtica. Aqui a gente tem um par external eixo curto, também para avaliação dos folhetos. Então, a gente tem aqui o folheto mural esquerdo, aqui o folheto ponte inferior, o folheto ponte superior, e aqui a gente tem uma fenda, né, do folheto atrioventricular. Então, todos esses cortes propiciam, né, a gente avaliar esses folhetos, como é que é a abertura, o fechamento, se tem alguma, no caso aqui tinha uma fenda do folheto atrioventricular, avaliação das cordoalhas. O ecocardiograma, então, é importante para determinar o tamanho relativo dos ventrículos, no caso, se é proporcional ou não, né, o ventrículo direito em relação ao esquerdo. No caso do defeito do septo, essa válvula pode estar mais comprometida com um ventrículo em relação ao outro, levando a uma hipoplasia relativa do ventrículo com menor fluxo, que é o que a gente chama de defeito de septo desbalanceado. No geral, o ventrículo com maior fluxo é chamado de dominante, o outro é hipoplásico, e o defeito de septo desbalanceado acontece mais ou menos 10% de todos os defeitos de septo atrioventricular, sendo que 2/3 desses defeitos desbalanceados são com predominância do ventrículo direito. A medida, então, da válvula atrioventricular, é o que eu tinha falado anteriormente na planimetria, né? Então, a gente avalia o índice da válvula atrioventricular. Em 2010, a Congenital Heart Surgeon Society publicou essa medida, essa relação, né, entre as válvulas atrioventriculares, sendo o índice da válvula atrioventricular a área da válvula V esquerda sobre a área da válvula V total, com um índice entre 0,4 e 0,6, considerado como balanceado, geralmente com reparo biventricular, com um índice menor do que 0,4, uma predominância de ventrículo direito, e um índice maior do que 0,6, uma predominância de ventrículo esquerdo, sendo um índice menor do que 0,19, um desequilíbrio extremo, indicado uma paliação de ventrículo único. Então, aqui a gente tem um corte apical 4 câmaras para avaliação de dominância direita. Então, a gente consegue ver que o ventrículo direito, essa válvula atrioventricular, abre mais para o ventrículo direito do que para o ventrículo esquerdo, né? Então, a gente tem o ventrículo esquerdo hipoplásico que praticamente não recebe fluxo.
E aqui a gente consegue ver uma dominância de ventrículo esquerdo, também no corte apical 4 câmaras, né? Que essa válvula abre praticamente toda para o ventrículo esquerdo, quase não tem fluxo para o ventrículo direito, então uma dominância ventricular esquerda, um defeito de septo desbalanceado com dominância à esquerda. A história natural, esses pacientes geralmente começam a ter sintomatologias a partir de 1 a 2 meses de vida, com pneumonias de repetição e sinais de insuficiência cardíaca. Sem intervenção cirúrgica, a morte ocorre por volta de 2 a 3 anos. Pacientes com mais de 6 meses desenvolvem doença vascular pulmonar. Essa doença vascular pulmonar é mais comum e mais precoce nos pacientes com trissomia do cromossomo 21. O manejo clínico, então, uma nutrição otimizada, atenção à oferta calórica, principalmente do pré-operatório, tratamento de insuficiência cardíaca, dependendo da sintomatologia, então, com diuréticos, captopril, digoxina, e tratamento de suporte para infecções. No manejo cirúrgico, a indicação de correção cirúrgica. Então, nos lactentes sintomáticos de baixo peso ou com menos de 2 meses e meio, pode ser realizada a bandagem paliativa da artéria pulmonar para diminuir o fluxo pulmonar e realizar uma cirurgia corretiva num paciente mais para frente, né? Então, mais velho ou com peso melhor, ou, se possível, na ocasião, realizar uma correção total. A correção total, a idade de indicação varia com a instituição e com a repercussão hemodinâmica do paciente, mas, em geral, ele é feito dos 2 aos 4 meses até os 6 meses. Pode ser necessária uma indicação precoce nos pacientes com síndrome de Down, porque eles fazem uma doença vascular pulmonar mais precoce. Então, o manejo cirúrgico pode ser realizado uma técnica de PET único ou a do duplo PET. No PET único, a gente tem a correção da CIV, eles fazem uma divisão dos folhetos ponte, então anterior e inferior, eles reestruturam, né, esses folhetos ponte nesse PET, fazem o fechamento da fenda da válvula veia esquerda e fecham a CIA com o PET. No duplo PET, eles fazem o fechamento da CIV com um PET, não é necessária a divisão dos folhetos ponte, então eles só fazem a correção da fenda da válvula veia esquerda e fazem o fechamento com outro PET da CIA. A mortalidade hospitalar, em geral, é em torno de 2,5%. O risco cirúrgico aumenta quanto menor a idade, quanto mais importante é a insuficiência da válvula atrioventricular comum, nos casos de hipoplasia do ventrículo esquerdo, nos pacientes que já têm uma resistência vascular pulmonar aumentada ou que apresentavam sintomas pré-operatórios graves e nos que apresentam outros defeitos associados. As complicações, a principal complicação é a insuficiência da válvula veia esquerda, que persiste ou piora em até 10% dos casos. Pode acontecer disfunção do nó sinusal com bradiarritmias. O bloqueio atrioventricular total é raro, então menos de 5% dos casos, mas pode aumentar até 20% nos pacientes que necessitaram de troca dessa válvula veia esquerda. E arritmias no pós-operatório mais comuns são as supraventriculares. No segmento pós-operatório, retorno clínico a cada 6 a 12 meses. A profilaxia para endocardite, conforme as indicações, as medicações nos casos das lesões residuais. A restrição de atividade física, em geral, não é necessário, mas pode ser nos casos de insuficiência da válvula veia esquerda significativa. Na estenose subaórtica, pode ser necessário ressecção cirúrgica. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada.